Olá, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música, com este inspirado hino ministrado pelo conjunto coral Sarah Kallen, da Igreja do Calvário. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 27 de setembro. Comemora-se hoje o Dia Mundial do Turismo, Dia do Idoso e Dia do Encanador. Você que está conosco nesta manhã, continue com seu coração aberto
Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Nesta manhã estaremos trazendo a primeira parte de uma mensagem que nós ministramos no domingo à noite em nossa igreja, a qual teve como título Lições Práticas para se alcançar uma vida abençoada. E o exemplo que nós estaremos abordando nesta manhã, nesta oportunidade, quando pregamos esta mensagem em nossa igreja, é de José do Egito, uma figura que ele é protótipo de Jesus. José, ele no Velho Testamento, mais tarde, estava sendo visto através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo como José foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, Jesus também foi vendido pelos judeus. Judas o vendeu por 30 moedas de prata. Do mesmo modo como Jesus se sentiu traído por seus irmãos, José no Velho Testamento, traído pelos seus irmãos, Jesus também se sentiu traído, conforme vemos. Jesus, como pão da vida, como pão do céu, lembra José, que no momento de seca e de fome, fez com que, através daquele conselho que ele deu a Faraó, todos, durante aquele período de seca, 7 anos de fome, todos tiveram pão com abundância, com fartura. Isso aconteceu no Velho Testamento, para lembrar que Jesus também, mais tarde, diria, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. De sorte que há muitas coisas que elas lembram, né? José era como se fosse o protótipo de Jesus lá mais tarde. Então, nós estaremos mostrando nesta mensagem lições práticas para que se alcance uma vida abençoada. José foi humilhado, José foi caluniado, José foi, sob todos os aspectos, né, sofreu, mas ele era um moço fiel, temente a Deus. No momento em que a sua patroa, né, a mulher de Potifar, pôs os olhos nele para ficar com ele, ele resistiu. De sorte que ele era um exemplo de um moço que foi fiel em tudo. E é isso que você vai ouvir na explanação da mensagem que vamos trazer dentro de instantes. Mas antes eu gostaria de orar por você que está conosco. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós, mais uma vez, abrimos o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Fala-nos através de toda essa exposição bíblica, pois eu te peço mais uma vez tudo isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. É o tema onde vamos estar trabalhando nesta noite, sobre esse título, Lições Práticas para se alcançar uma vida abençoada. Vamos ler. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, e a vós outros, e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, para que Tu se instrumentalize deste Teu Filho que contigo fala, e abençoe a nossa vida nesta noite.
falando ao nosso coração, de modo que nós aprendamos, através do exemplo de José, lições práticas para termos uma vida abençoada, como ele foi abençoado. Fala-nos ao coração agora, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, esta mensagem foi fruto de alguns dias, eu meditando sobre esse homem de Deus, que na história dos judeus, José é um dos personagens do Antigo Testamento que mais identifica-se com Jesus. Não há nenhum outro personagem na Bíblia, no Velho Testamento, que seja parecido, que possa se comparar a Jesus. José é o único, é ímpar, só existe ele. E vamos ver nesta noite por quê. Esse homem, jovem ainda, com 17 anos de idade, passou por experiências muito amargas. Ele era tido como sonhador, porque ele tinha visões de Deus, ele tinha sonhos, revelações que Deus lhe dera. E os seus irmãos, por conta disso, invejavam-no, tinham inveja dele, tinham ciúme de José e procuravam a todo custo prejudicá-lo no que pudessem. E não demorou muito, não foi muito demorada essa revolta que havia, que eles alimentavam no coração deles. E eles, na primeira oportunidade que tiveram, inclusive no livro de Gênesis, que é composto de 50 capítulos, os 36 capítulos não falam da história de José, só a partir do capítulo 37. São 14 capítulos que narra detalhadamente toda a sua história. Se você quiser conhecer a biografia de José, leia capítulo 37, 38, 39 até o capítulo 50. Você vai entender a história deste moço. E este moço, a sua história é cheia de muito sofrimento, cheia de muitas dificuldades. Para começar, nós vemos que ele no iniciozinho da sua vida, ainda jovem, sofreu a humilhação de ser perseguido por seus irmãos por causa de algumas revelações que ele tivera no passado. Ele teve revelações de Deus mostrando como ele iria ser levantado e ele iria ser exaltado, e ele não teve em nenhum momento o sentimento de sentir-se o cara, o importante, o senhor da história. Ele tinha um coração muito humilde, na expressão da palavra mesmo. E a isso até nos lembra Jesus, que disse que aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então você vai vendo por aí que esse moço, ele tinha essas virtudes que Jesus mais tarde, quando aqui esteve, ele apresentou e afirmou isso, né? Que ele aprendesse com ele que ele era humilde de coração. Então, se algum judeu, preste atenção nisso que eu vou dizer, eu estou falando agora através do nosso programa Opção para a Vida, e é possível que algumas pessoas que sejam da linhagem judaica estejam nos assistindo. Se os judeus lessem a história de José do Egito com espírito de discernimento, com certeza iria identificar que esse Jesus, que hoje é rejeitado pelo povo hebreu, pelo povo israelita, pelo povo judeu, teve no passado um protótipo que chama-se José. Não há diferença nenhuma da história de José para a história de Jesus, que veio para a casa de Israel. Infelizmente, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versos 10, 11 e 12, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, mas os seus não o receberam, antes rejeitaram-no. Mas a todos quantos o aceitarem, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É provável que alguns dos nossos amigos que nos assistem através do programa Opção para a Vida no YouTube, na TV Master, TV a cabo, ou na TV Borborema, ou em algum lugar do mundo, esteja ouvindo isso que eu estou dizendo agora, porque
Jesus veio para a casa de Israel e não foi recebido como José. Esse José que eu estou lendo aqui agora foi rejeitado pelos seus irmãos. Aliás, foi até vendido. O que é que esses irmãos de José fizeram? De tanto invejarem-no, numa ocasião em que ele foi enviado pelo seu pai Jacó para saber como eles estavam no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, eles disseram: agora é a oportunidade da gente tirar a vida deste moço, darmos fim a ele. O que é que eles fizeram? Combinaram entre si matarem-no, tentaram tirar a sua vida. Benjamim foi um dos que aconselhou: não vamos fazer isso. Judá também: não vamos fazer isso. Quiseram então colocá-lo numa cisterna, e foi esse o primeiro plano a princípio, para que eles não tirassem a vida dele. Mas José, embora tenha sido lançado, em um momento em que os seus irmãos estavam fazendo uma refeição, aproxima-se daquele lugar onde eles estavam uma comitiva de ismaelitas, e então, quando eles se aproximaram, disseram: a oportunidade que a gente tem de vendermos José como escravo. E José já tinha sofrido uma simulação de ser morto, de ser assassinado. Depois foi lançado naquela cova, tiraram-no e venderam José como escravo. Nós vemos aqui que assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos lá no Egito, lá enquanto eles estavam no Egito, depois José foi vendido pelos ismaelitas e foi parar no Egito, os judeus também rejeitaram Jesus. Veja que é uma semelhança muito grande. Do mesmo modo como seus irmãos rejeitaram-no, os judeus também rejeitaram Jesus. Do modo como José foi vendido para os ismaelitas como escravo, Jesus também foi vendido por Judas Iscariotes. José foi vendido por 20 moedas, Jesus por 30 moedas. Mas o fato é que há uma semelhança muito grande. Do modo como José foi vendido, Jesus também foi vendido. Seus irmãos, portanto, acharam que ali estava resolvido o problema. José foi levado como escravo, estava lá no Egito, foi levado para a casa de um homem chamado Potifar, que cuidava das coisas de Faraó. E lá José, veja que coisa, é difícil para ele, um rapaz moço. Todo jovem é tentado, não tem jovem que não seja tentado. O jovem por natureza é tentado, em todos os sentidos. E José não foi diferente. José foi tentado sim. José possivelmente fosse um moço bonito, vistoso, corpulento, um moço que tinha uma certa expressão que chamava a atenção das pessoas. E não foi diferente. A mulher de Potifar pôs os olhos em José e desejou muito estar com ele, cobiçar aquele moço. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, versos 7, 10 e 14. Todos os dias aquela mulher fazia uma proposta para se deitar com ele. O que seria hoje talvez para muitas moças e muitos rapazes que decidem ficar. A mulher de Potifar queria ficar com José. Vocês já sabem o que eu estou dizendo: transar, em outras palavras. Mas José disse: não, jamais eu farei tal coisa. Eu estou aqui nesta casa, fui chamado para estar aqui como mordomo, mas tudo nesta casa aqui me foi colocado às mãos para eu administrar, mas eu não posso tocar em ti. Ele recusou-se, portanto. Nos versos 7, aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo, vamos ficar. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que me passou ele às minhas mãos está sobre a minha responsabilidade. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos,
para se deitar com ela e estar com ela. Será que isso seria hoje rejeitado por muitos jovens? Possivelmente muitos jovens, sem nem haver esse tipo de proposta, estão ficando aí, né? E muitos estão hoje contraindo o vírus do HIV e tantas outras doenças sexualmente transmissíveis. Bom, o fato é que José, nessa experiência que eu estou citando aqui, ele demonstra fidelidade, moço fiel, honesto. Foi um legado que José tinha. Isso nos lembra o que Jesus, mais tarde, ele disse: eu sou o caminho. Ele disse também: eu sou a verdade e a vida. Jesus tinha também essa característica, ele era íntegro. Ele chegou a dizer lá em João 8,46 para os judeus que questionavam, que estavam inclusive duvidando que ele realmente era o Messias enviado à casa de Israel. Jesus disse lá em João 8,46: quem de vocês me acusa de pecado? Quem de vocês pode me julgar? De sorte que José tinha um coração fiel, fidelíssimo, assim como Jesus afirmou: eu sou a verdade. Jesus, portanto, também, a exemplo de José no Antigo Testamento, lá no capítulo 39, versículos 20 e 21, quando ele estava diante daquela situação tão desagradável, a mulher de Potifar simulou que o moço tinha tentado, tinha forçado se deitar com ela e por isso foi preso, porque ela simulou isso, né? Nos versos 20 e 21 diz que, e o Senhor, mesmo assim José sendo preso lá na masmorra, diz o texto que o Senhor era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual ficou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Tamanha foi a sua honestidade, a sua postura, seu comportamento, sua integridade moral em todos os aspectos, que ele mesmo estando preso foi colocado numa posição privilegiada, um homem de confiança lá no cárcere. Diz o texto que isso aconteceu porque o Senhor era com José. Referindo-se a Jesus, lá no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, nós encontramos a palavra de Deus nos versos 28 a 30, isto é, nos capítulos, Lucas, capítulo 2, versículo 80 e o capítulo 2, versículo 40, diz que o Senhor era com Jesus e o menino crescia em estatura e formosura. Lucas capítulo 2, versículos 40, aliás, capítulo 1, verso 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. E no capítulo 2, no versículo 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, José não era menino, era um jovem, mas Deus era com ele, como o Senhor fora com Jesus, quando estava ainda naquela faixa etária da infância. Então Deus abençoava, Deus estava presente na vida de José, mesmo ele tendo muitas coisas contrárias a ele. Porque nós denominamos essas lições práticas para se alcançar uma vida abençoada? Porque a gente pensa em primeira instância que para a pessoa ter uma vida abençoada, ela tem que fazer ginástica espiritual, ela tem que fazer exercício espiritual, ela tem que fazer academia espiritual, que na concepção que eu estou usando aqui nesse linguajar, seria um esforço meramente humano, seria uma dinâmica de exercícios para alcançar ter uma vida abençoada. Alguns partem para a prática das boas obras, outros partem para fazer caridade, fazer uma série de tantas coisas. Eu quero ser abençoado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, e aí começa a criar muita coisa, imaginar muita coisa que vai lhe levar ao local de você ser abençoado.
o caminho da bênção para alguém ser abençoado, como nós estamos vendo aqui a exemplo de José, é ser um moço como José, que era fiel, a fidelidade, a honestidade, a sinceridade. Um moço como José que ele tinha sonhos de Deus. Um moço como José que tinha um coração humilde. A humildade é uma das prerrogativas para que você seja abençoado. A arrogância, a prepotência, o orgulho, a avareza, o sentimento de grandeza jamais levará alguém a ser abençoado. Aliás, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus disse que os humilhados serão exaltados, como José foi humilhado pelos seus irmãos, como ele foi humilhado pela mulher de Potifar, como ele foi humilhado em muitas instâncias, mas ele era um moço humilde, mesmo lá no cárcere quando ele estava. Deus era com ele, conforme vimos. E aí aconteceu lá no presídio onde ele estava, vamos usar esse termo, na masmorra, dele ter conhecido dois moços que estavam presos. Um era copeiro-mó e o outro era padeiro. Estavam cumprindo pena porque havia sido constatado que eles tinham praticado alguma coisa lá irregular. Pensa-se que eles tinham colocado veneno para matar o faraó. Mas o fato é que quando eles estavam lá, ambos tiveram sonhos, e esses sonhos deixaram-no perturbados. Eles ficaram muito perturbados, e José percebeu pelo semblante que eles estavam meio assim angustiados. O que é que vocês têm? Então nós tivemos um sonho, e o primeiro contou um sonho que ele tinha visto um pé de uvas, e essa videira tinha um cacho que tinha 3 ramos cheio de uvas carregadas, e no sonho ele pegava aquelas uvas, esmagava-as e tirava o suco, e ele servia com um copo com sua mão as mãos de Faraó. E aí ele disse: olha, a interpretação desse sonho é que daqui a 3 dias você vai ser devolvido à casa de Faraó, você vai estar novamente fazendo esse trabalho, você vai voltar, você vai ser reintegrado a esse ofício lá de copeiro-mó. Quando o padeiro viu isso, aí disse: ah, que coisa boa, então vai ser bom também para mim, porque eu tive um sonho parecido com esse. Eu estava servindo pães em um cesto, 3 cestos alvos, estava servindo pães sobre a minha cabeça a Faraó, como ele estava interpretando, certamente imaginando isso. Porém, 3 cestos de pães, quando José foi traduzir, interpretar o sonho, disse: olha, daqui a 3 dias você vai ser colocado, você vai ser decapitado, a sua cabeça você vai ser morto, porque ele disse que aqueles 3 cestos que estavam sobre a sua cabeça, as aves dos céus vinham comer o pão que estava sobre aquele cesto. Daqui a 3 dias você vai estar morto. E no 3º dia, quando se processava o aniversário de Faraó, ele foi morto e sua cabeça foi colocada lá, e as aves vinham comer. Cumpriu-se o sonho. José tinha dito ao copeiro que quando ele estivesse na presença de Faraó, lembrasse desse sonho, contasse esse sonho. Mas passaram-se 2 anos, 2 anos, e o copeiro esqueceu-se. Mas lá na frente, o próprio Faraó teve um sonho que ninguém decifrava. Ele via 3 vacas gordas, 7 vacas gordas, 7 vacas robustas, que estavam pastando lá nas campinas. Você está convidado amanhã a continuar conosco, ouvindo a continuidade desta mensagem.